Foi. Obrigada, presidente. Bom dia a todos e todas. Bom dia, companheirada. Chegamos, nosso papel como Casa de Leis foi cumprido ao longo desses longos meses na cidade do Rio de Janeiro, em que pese o Executivo Municipal saúda, claro, todos os técnicos que se envolveram, que vêm elaborando e construindo esse plano diretor, mas é muito importante que se diga do papel, do aprofundamento da participação popular, da escutativa, do esforço de escuta que essa Casa de Leis fez e que não é de qualquer legislatura. É importante que se diga que essa legislatura fez questão de cumprir esse papel ao longo dos territórios, ao longo dos bairros e, claro, com erros, com dificuldades, a nossa dificuldade de locomoção, a nossa menor estrutura até em relação ao próprio Executivo Municipal, nós tentamos, com afinco e com dedicação, cumprirmos o papel que nos é devido e de direito. E avalio também que esta audiência é muito oportuna. Ela não resolve todas as nossas questões e as contribuições que a gente ainda tem que discutir, trazer ainda para os setores específicos, realizar alguns retornos, algumas visitas técnicas, como o próprio presidente Rafael mencionou. Paquetá havia mencionado a necessidade de uma reunião específica. Campo Grande, Ilha do Governador, foram territórios, vou usar a palavra, combativos no debate público sobre as suas questões, sobre a necessidade de revisão de alguns pontos e também solicitaram algumas visitas técnicas. E avalio que temos aí entre outubro e novembro para conseguir realizar não só as reuniões setoriais, já me comprometi, o vereador Tarcísio havia lembrado aqui, de reuniões específicas como a da temática dos resíduos sólidos, a de Paquetá e tantas outras discussões que nós ainda temos que ter. Mas eu quero levantar aqui, eu curiosamente levantei 13 pontos, vocês vão brincar comigo, mas foi pura coincidência. De um modo geral, é muito louvável, é importante que se diga isso, da consolidação da legislação urbanística como um todo na cidade do Rio de Janeiro. A gente consegue diminuir, né, o impacto do 322 finalmente, que, na minha opinião, foi um decreto muito nocivo à construção de cidade, à constituição da nossa legislação urbana. A gente aprofunda temas que haviam apenas sido mencionados no Plano Diretor de 2011 e acho que a gente avança principalmente na discussão dos instrumentos urbanísticos e caberá a essa Casa de Leis fazer regulamentação. A gente tem aí outorga onerosa e IPTU progressivo, na minha opinião, bandeiras inegociáveis nesse contexto e entendendo, inclusive, que há finalmente um consenso do Executivo Municipal de estabelecer esse diálogo e aprofundar esse debate na nossa legislação. Mas eu quero deixar aqui, como segundo grande ponto, né, dessa colaboração, a minha preocupação com o aumento dos índices como um todo na cidade. Nós aumentamos a temperatura do potencial construtivo em determinadas regiões, e aí eu tenho um acordo da consolidação do centro expandido. Com o secretário anterior, eu vinha defendendo esse termo centro expandido, fico feliz que a gente já está começando a usar isso com propriedade, e é muito importante que a gente pense e reflita sobre esse grande centro, e aí sim, com parâmetros afinados, um alinhamento que vai de São Cristóvão, passa por Benfica até a Glória, obviamente, inserindo e articulando melhor esses dois centros, né, que acabaram ficando divididos, mas são o mesmo centro, que é o Porto Maravilha e o Reviver Centro. E a gente precisa aprofundar essa articulação, eu acho que o plano diretor tem uma potência nesse sentido de finalmente unificar essas legislações e pensar coisas mais e melhor articuladas. Mas, sem dúvida alguma, a discussão do adensamento, principalmente nos arredores da Brasil e na Zona Norte, a Zona Norte a gente está tratando a AP3 como um grande conjunto de coisas, um grande balaio de gatos muito igual, muito homogêneo, e não é. É muito importante que a gente priorize as áreas que estão nesse circuito, nesse grande arco de centro, coesionando com Reviver e Porto Maravilha, e que a gente entenda
que a região da Grande Leopoldina tem suas especificidades, a região da Grande Irajá tem suas especificidades e, portanto, nós precisamos olhar esse aumento dos potenciais com lupa, e eu já me coloco aqui, tenho certeza que outros vereadores vão se colocar também. Sou muito defensora de nós olharmos o que a gente coloca como ação estruturante e ecoa pouco no plano diretor, que é a discussão das mudanças climáticas. A gente olhou pouco para as áreas alagáveis da cidade, inclusive estamos propondo aumento de adensamento para essas áreas alagáveis. O vereador Tarcísio e tantos outros vereadores aqui acompanharam a CPI das enchentes, discutiram muito isso, inclusive na legislatura anterior, e esse é um debate que, para nós, tem que ser muito unificado. Nós não podemos promover um adensamento nos próximos 10 anos se a gente ainda não decidiu qual vai ser o nosso plano estratégico para conseguir recurso, para garantir as obras. A gente sabe que essas obras são caras e são literalmente muito caras e muito desejadas pela cidade do Rio de Janeiro. Um outro ponto que eu quero dividir com vocês é a questão do zoneamento. O arquiteto Henrique Barandier, da nossa assessoria, mencionou isso na sua fala, o executivo também mencionou. E nós temos a Lei da Liberdade Econômica, nós temos o CS, que é o Índice de Comércio e Serviço, e nós temos a revogação de diversos PEIs que tratam especificamente do zoneamento. Eu venho falando muito da nova conjuntura da cidade a partir da pandemia, todos os bairros, todos os miolos de bairro que até então não tinham pontos comerciais passaram a ter. Essas cozinhas fantasmas, os novos pontos comerciais da cidade não deixaram de existir nesse pós-pandemia, e é muito importante que a gente reflita se funcionou, se a cidade lida com esse barulho, se a cidade consegue lidar com esse impacto, e é muito importante que a gente ajuste isso na discussão bairro a bairro com as associações de moradores que já se manifestaram contrários. Quero olhar com lupa a discussão das AEs e das EIs. Não é apenas porte que constitui, que consolida uma favela. 500 domicílios podem ter hoje, mas nada indicará que daqui a 10 anos nós não teremos 1.000, nós não teremos 2.000, nós não teremos 5.000. A favela de 450 domicílios hoje é o complexo de amanhã, eu sempre falo isso, e é muito importante a gente não se ater a um número que não é um monolito, mas muito entendendo a dinâmica da cidade, como é que a gente melhora e qualifica essa metodologia entre AEs e ZEIs. Eu acho que é um ponto que a gente já tem consenso, que precisa alinhar, e eu quero reforçar isso para fazer um passadão das nossas discussões. Vazios urbanos. Eu queria muito que a gente tivesse 2 anexos. Um anexo dessas favelas e das áreas de especial interesse social, das zonas de especial interesse social que a gente está identificando, pelo menos uma lista desses nomes, e uma lista e um mapa dos nossos vazios prioritários. Nós passamos por Tijuca e a gente sabe que o Carrefour e o shopping, que eu sempre cito, que foi o mico da própria gestão de Eduardo Paz lá em 2013, que é um vazio urbano, precisa estar identificado, ele precisa ser priorizado no recebimento dos novos instrumentos urbanísticos. Tem muitos vazios urbanos que são históricos na cidade, quem passa pela Avenida Brasil sabe bem, são vazios ocupados ou não ocupáveis, ou passíveis de ocupação, e tem vazios produzidos pelo mercado. A gente precisa mirar os 2, e é muito importante que a gente identifique os 2 num anexo que seja e num indicativo de que nos próximos 10 anos a gente vai fazer estudo sobre isso, a gente vai colocar IPTU progressivo sobre isso. Não dá para o Rio de Janeiro lidar com grandes gamas filhos, com grandes Carrefours, com grandes shoppings Américas e não saber que isso é um problema e isso é uma contradição quando a gente tem a faca e o queijo na mão e não resolve. Regulamentar REURB-E e REURB-S, para mim, é uma responsabilidade do Rio de Janeiro. Não quero aqui discutir o que foi essa legislação do Temer, mas o problema é que isso está aí, isso precisa ser regulamentado. Nós temos um imbróglio jurídico aqui no Rio de Janeiro que não se regulariza nada. Os títulos precários que a prefeitura vem emitindo não resolvem o problema da terra. De leste a oeste do Rio de Janeiro é a fala pública, dos grandes condomínios, dos condomínios de miliciano, desculpa, falei miliciano, mas é isso mesmo, dos loteamentos irregulares, dos informais. Isso é um problemão. E aí avalio que
é no plano diretor que a gente pode, pelo menos, indicar que, olha, temos 180 dias para regulamentar a RUBS, temos 360 dias, que sejam 5 anos para regulamentar, mas que a gente pense no horizonte de regulamentação. Tem um tema aqui, e acho que essa audiência complementar pode ser muito eficaz para nós, que é de resíduos sólidos. Existem lixões clandestinos na cidade do Rio de Janeiro, principalmente na região da Grande Jacarepaguá, principalmente nas regiões de favela dos complexos. Nós não estamos falando sobre isso, esses vazios urbanos estão sendo utilizados como lixões, e é muito importante que a gente aponte isso e que isso seja transformado, inclusive, em indicador urbano, que é o meu outro ponto de contribuição, que vem junto a uma discussão grande, não só da Comissão de Assuntos Urbanos, mas do meu mandato, de fortalecimento do IPP. Nós trouxemos poucos novos índices, indicadores, porque o formulador, o provocador desses dados e o provocador desses indicadores, tradicionalmente na Prefeitura e o IPP, que sofreu um esvaziamento completo, é muito importante que a gente diga em frente a esse problema. A gente precisa fortalecer o IPP para que, inclusive, a gente consiga acompanhar se o plano diretor que a gente vai fazer agora esse ano vai funcionar daqui a 2 anos, se está funcionando daqui a 5 anos, porque a gente precisa, inclusive, revisar esse plano. A gente espera, né? O Rio de Janeiro tem um péssimo hábito de esperar 10 anos para rever alguma coisa que está dando errado do plano diretor. É importante que a gente faça o acompanhamento do plano. Quem pode produzir indicadores se ele está funcionando ou não é o IPP, e é muito importante que a gente indique que é preciso construir indicadores de qualidade urbana, e isso o Executivo pode nos fornecer. Eu sou arquiteta e sou favelada, então tem uma coisa que não está clara no plano, é para onde vão os dinheiros oriundos, os recursos oriundos da outorga. Adoro fonte de recurso, mas recurso é muito bom quando você tem, democratização de para onde ele vai, democratização de como é que você vai gastar, priorização das obras, priorização dessa demanda, quem acompanha, se é o conselho, o Compur, se é o conselho novo, isso não está claro para mim. Eu estou muito mais adepta, não estou negando o novo conselho que está sendo proposto pelo plano diretor, mas eu gostaria que a gente fortalecesse o que já existe. O Compur, e eu quero fazer uma saudação aqui pública para o nosso querido César Maia, que é vereador, foi uma criação de César Maia, ainda prefeito. Infelizmente, ele não responde mais a todos os setores da sociedade. E aí eu topo ampliar as cadeiras, trazer o debate da paridade de gênero, trazer o debate da paridade racial, trazer o debate da inserção de representações populares de favelas de território e periferia. Topo tudo isso, topo dizer como é que tem que ser o conselho novo, mas jogar a água da bacia com o bebê dentro, pensar um conselho, né, de forma assodada, sem debater com o conselho anterior, eu acho assodado, eu acho que talvez não funcione. Tem uma discussão que é só um critério básico para a gente nivelar as informações. A Comissão de Assuntos Urbanos fez um esforço de identificar todas as leis citadas, revogadas, e produzir uma tabela onde todas essas informações podem ser facilmente identificadas. É muito importante que isso esteja no escopo do plano, para que a pessoa olhe rapidamente, opa, a PAC tal está revogada, o PEU tal está revogado. Porque, às vezes, a gente fica dizendo que a 50.215 revogou, a gente fica usando um tecniquez que as pessoas não entendem muito bem. Quando a gente nomeia a legislação, isso é importante colocar. Para fechar a tampa, é muito importante que a gente insira os outros planos, e aí tem plano de saneamento em curso, tem o plano de resíduos sólidos que eu sei que o Executivo já está mexendo, o plano de habitação que parece aquela promessa de mãe, né? Na volta a gente compra, na volta ele vai estar pronto. É muito importante que a gente indique, com todos os planos que estão, e aí tenho crença, fé nos orixás, que o Executivo vai apresentar todos os planos que estão faltando. Mas é muito importante que a gente indique, neste escopo aqui do plano diretor, tempo, prazo para todos os planos que nós temos que revisar. O plano de mobilidade da cidade já caducou. A gente está comprando ônibus, gastando bilhões, o BRT que se comprou é a diesel, eu estou fula da vida com isso, o plano de resíduos sólidos precisa ser revisto. Tem um bando de coisa acontecendo na cidade a reboque do planejamento e dos planejamentos setoriais. É muito importante que o plano diretor da cidade
indique tempo, prazo para os planos serem indicados. E, na minha opinião, fechando a tampa de vez, a gente precisa construir um capítulo específico de favelas do Rio de Janeiro, porque o Rio de Janeiro é pioneiro nesse debate. Nós negligenciamos a discussão, a gente, inclusive, não fez uma audiência específica para as favelas do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro deve isso, está a América Latina toda olhando para isso. Eu vou para a COP27, está todo mundo me perguntando o que o Rio de Janeiro está fazendo para as favelas. Nós precisamos construir um capítulo com as diretrizes específicas dos próximos 10 anos para as favelas do Rio de Janeiro. Muito obrigada.